olhando pra cá, começa né? na do meio e encerra na do meio. Tá. Depois é só na lateral aqui, tá? Tá. Quando vocês quiserem. Tá bom. Olá, mulheres, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manu Vasconcelos. Eu sou Milene Nader e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, Manu, a Gabi Pires. Gabi é psicóloga, olha só, tão novinha, olha que bênção. Não é? Psicóloga, e ela também é líder de casais na rede S2 aqui da Cidade Viva. Uma mulher abençoada que hoje está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o mês de setembro, que é o mês de valorização da vida, né? E Gabi, nós queremos te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, ter se disposto, né? Em meio a tantos atributos, a tantas coisas que você faz. E agenda, Obrigada por né? estar aqui. A Clínica, agenda, né? Não é? Olha só. Então, a gente queria começar se apresentando. Se apresente para as nossas mulheres, para as nossas, como é que a gente fala? Telespectadoras. Isso. Pras nossas, olha que chique, né? Tô me sentindo Convidadas. nossas convidadas. Melhor, gostei. Vamos lá. Conta aí, Gabi, um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Gabi, né? Como vocês disseram, eu não sou tão nova assim. Eu tenho 30 anos. Me Eu considero não queria nova. estragar, né, esse momento. Amiga, você continua tendo idade para ser minha filha. Aquela música de Sandy, né? Que ela diz que sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Não, peraí, que essa cheguei sou eu, dá nesse licença. momento. Não, você ainda tá muito novinha. Mas Essa carinha. Não é, Carinho Baby? sou psicóloga clínica há 5 anos, atendo crianças e adolescentes. Sou esposa, não sou mãe ainda, mas sou casada há 3 anos, né, com meu esposo Álvaro. Tenho um irmão mais novo do que eu também. Deixa eu ver. Gosto muito da área criativa também, né? Sirvo na Rede Entre Amigas nessa área, né? Da criatividade, nas mídias, fazendo artes para o retiro também. Então, é uma área que eu gosto muito, a área da fotografia, essa área... Desculpa, a área audiovisual, né? Então, sou um pouquinho de tudo. Você é mãe de pet? Ai, meu Deus do céu. Ai, que foi um assunto sensível? Porque hoje em dia, né, ninguém pode falar essa questão de mãe de pet, porque as pessoas já acham que a gente não quer ser mãe, Não, né? Mas né, eu tenho um não. cachorrinho. Ah, Tenho. eu sabia que eu tinha visto Sou nas suas mãe de redes pet, sociais. sim. Sou apaixonada por ele, Hope. Oh. Inclusive, esse nome, né, quer dizer esperança em inglês, né? Foi um nome muito significativo, porque nós decidimos comprar a Hope depois do meu diagnóstico de endometriose. Foi um momento, assim, bem doloroso para a gente, como casal, para mim e para Álvaro. E aí a gente decidiu comprar a Hope, né? E para mim foi perfeito esse nome. Realmente ele trouxe muita alegria para a nossa hoje casa. não é esse, mas nós precisamos conversar sobre isso, viu? Já tive, vamos conversar sobre essas coisas aí também. Deus pode muito Daqui a mais, pouco, viu? Sim, Não com é? Logo, certeza. a gente fala sobre Com isso. certeza. Que bênção, que coisa boa, né? Tão bom ter uma isso pessoa mesmo. tão jovem, tão criativa. Gente, vocês que já participaram do retiro, etc e tal, sabe aqueles videozinhos que vocês veem? Artes, os As artes, vídeos. aquelas fotinhas bonitinhas. É a bichinha aqui que faz, gente, a nossa psicóloga. Aquilo olha. que ninguém vê, ela vê. Exatamente. Sim. Ela tem um olhar bem diferenciado. Isso é muito lindo. E que responsa foi hoje, quando fomos fazer aquela tela ali, né? Que eu falei, gente, a tela é pra Gabi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bênção, que bênção. Mas nós vamos falar sobre... Então, Gabi, sou psicóloga clínica também, né? Assim como você, psicóloga escolar também. E você sabe, assim, que a gente tem cada vez mais recebido casos de depressão e ansiedade na infância e na adolescência. E aí eu queria que você contasse um pouco para as mães, né, para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre esse assunto. A gente fala tanto, né, dos adultos, tanto das questões assim da vida adulta e esquece um pouquinho dos menores, né, que Sim. também estão precisando muito. E você tem toda uma experiência nessa área. A gente queria que você compartilhasse um pouco assim, o que é que você tem recebido no seu consultório, como você tem manejado, ou então assim, resultados positivos que você já tem tido. Enfim, fica à vontade para falar um pouco sobre isso. Hoje em dia, algo que eu tenho visto muito na área da adolescência mesmo, é a questão das comparações.
né, em redes sociais, que tem ocasionado também transtornos alimentares, além de ansiedade, depressão, né, mas é como eu digo, uma coisa vai levando a outra, né, mas o que eu tenho visto muito tem sido essa questão, né, da comparação em rede social, dessa vida que eles tanto querem alcançar, o corpo perfeito, a vida perfeita, os melhores smartphones, as melhores viagens, as melhores roupas, né, a questão das curtidas, né, número, né, tem buscado, tem buscado a validação nisso, né, no tanto de comentário, no tanto de curtida, o tanto que as pessoas gostam de mim, o tanto que as pessoas me aplaudem, e eles estão trazendo isso para a vida real deles. Né? Essa busca constante de validação tem feito com que eles tenham perdido bastante o senso de si, né, e a busca de sentido da vida, né, porque a depressão ela vem justamente quando a gente não vê mais sentido na vida. Né? A gente não consegue enxergar esperança, a gente não consegue enxergar alegria, né? E antes da gente vir ao ar, né, eu estava até conversando com o Manu, a gente estava conversando sobre a questão da rotina, né? Que muita gente vê a rotina perfeita das blogueiras, das pessoas que têm maiores condições financeiras, né? E a gente termina se perdendo realmente do nosso ordinário, né? De valorizar o nosso ordinário, as pequenas coisas, um café da manhã, uma conversa à tarde, um passeio com um cachorro, um pôr do sol. A vida, né? como ela é, né? A vida como ela acontece, né? Exato. Porque, assim, nas redes sociais, tanto para jovens quanto para adultos, é muito, assim, a alta performance, né? Então, assim, não se mostra mais uma pessoa tomando um café, aguando uma planta, fazendo arte manual, lendo um livro. Parece que isso não tem graça, parece que isso não tem valor. Mas o que tem graça e tem valor é a performance. Então, assim, é você na sua melhor viagem, que vai ser só esse ano, porque ano que vem vai ter outra melhor viagem, tá? Sim. Vai ser você comprando aquele carro, né? Que você nem tem idade ainda, mas, assim, você já está à frente de muitos, né? Então, assim, é como você falou, a questão da comparação, né? E isso adoece jovens e mais velhos também, né? Sim, exatamente. Essa questão da depressão, quando a gente fala de depressão e também interliga com a ansiedade, né? Que é muito comum. Muito até próximo. pouco tempo atrás era muito difícil você dizer a pessoa, afinal, ela tem ansiedade ou tem depressão? Hoje em dia já tem as duas coisas tudo junto, né? Talvez já tinha e não se diagnosticava, na verdade, né? Muitas coisas evoluem. Que tipo de sinal, Gabi, eu posso observar? Porque a gente tem os sinais clássicos, né? Aquela coisa assim, a pessoa tá lá, tá quieta no canto, tá moada, tá não sei o quê. Mas, às vezes, a pessoa não dá sinal, pelo menos um sinal claro para quem não é da área. Vocês, eu tô no meio de duas autoridades aqui da área, né? Então, assim, apesar de eu trabalhar um pouco também com terapia, eu não sou psicóloga, então eu não consigo diagnosticar isso, eu consigo entender, olha, bora, vai para um psicólogo e vai ver se é isso. Mas como que a mãe, porque a gente não está falando de adulto, é diferente, né? Como nós, como mães, como as mães que estão como assistindo, tias, como né? tias, Professores. né? Exato. Como podem olhar e dizer assim, poxa, tem alguma coisa ali que me chama atenção, eu preciso observar mais. Sim. O que a gente precisa estar atento, Gabi? O que a gente mais vê, né, Milene, é a questão da anedonia, né, que a depressão ela causa, que a anedonia é a falta do prazer, né? Então, anedonia. Anedonia. Isso. Falta de prazer. Isso, falta de prazer. Tá tudo bom, não gosto de nada, nada tá certo, mais ou menos Isso. assim. Por exemplo, Entendi. uma criança, né? Uma criança que antes gostava muito de ir pra pracinha, jogar bola, ela já não tem Pra mais ela tanto vontade. faz, né? Pra ela tanto faz. A mãe chega e diz, filho, olha, chegou a hora de ir pra pracinha, vamos. E pra ele, Não importa ele não, mais. ele nem se mexe, sabe? Não faz muita questão de se arrumar, de brincar com os amiguinhos, ou ele termina se isolando mais nessa pracinha. Você percebe essa criança brincando mais sozinha, né? É uma criança que ela tem dificuldade na aprendizagem, ela começa a apresentar essa dificuldade na aprendizagem, as notas começam a baixar, né? E é aquela questão, ela não tinha esses sintomas antes, né? Eles começam a aparecer Porque depois. existem crianças que já são mais quietas, né? Já são mais introvertidas. Isso. Então, você está falando de alguém que não era Que não e era, que, de repente, exatamente. começa a apresentar sintomas. Isso. E quando ela já é introvertida?
Como é que eu Tem observo? uma relação com a depressão, Não, mas né? ela já é Sim. introvertida. Como é que eu sei se ela tem depressão? Mas aí... Qual é o sinal? O que eu observo? Entendeu minha pergunta? Que Sim. talvez com a criança que é mais uma milene, que é hiperativa, Sim. é mais fácil, Extrovertida, né? extrovertida é mais fácil de Sim. ver. Mas quando a criança já é mais quietinha, já é aquela criança mais fleumática, mais tranquilinha, como que eu posso observar aqui? Porque também vai ter, né, esses casos. Sim, mas até a criança introvertida, ela tem hobbies que ela gosta. Ela tem motivação, Isso, né? ela tem motivação, entendi. ela encontra prazer em coisas, né? Seja em esporte, uma leitura, né? Ela encontra prazer. Então, a gente consegue observar que ela perdeu prazer em coisas que antes eram prazerosas para foi ela. uma sua Sim. pergunta, Entendeu? Milene. Entendi. Sim. Gabi, e assim, como foi que você começou aí a paquerar com a psicologia? Como foi que você encontrou a psicologia? Ou foi a psicologia que lhe encontrou? Nos conta. É bem interessante isso, porque eu me encontrei com a psicologia realmente em um momento de vulnerabilidade minha, quando eu precisei ir a um psicólogo, né? Até então eu nunca tinha realmente conhecido face a face a psicologia, né? E foi ali no momento em que eu precisei estar em terapia, que eu conheci o papel do psicólogo, né? Vi a tamanha importância da minha psicóloga na minha vida. E, na época, eu era líder de conexão na Rede Livre. Então, eu trabalhava ali já com adolescentes. Eu gostava muito de ouvi-los, de aconselhar, né? Uma vida normal você tinha na época. Sim, exatamente. Na época, inclusive, eu estava estudando para o vestibular de medicina. Então, eu não queria ser psicóloga, né? Eu queria ser médica, na verdade. Mas, desde essa época, eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança e adolescente. Tanto que eu dizia que eu queria ser pediatra, né? Eu não me via em outra área. Mas, estando no Ministério ali de Adolescentes, praticando a escuta ativa mesmo, né? Lógico que de uma forma totalmente diferente, que o psicólogo ele não aconselha, né? Mas ali eu já gostei de cuidar de pessoas, sabe? De ouvir pessoas. Então, eu comecei nesse momento, né? Que eu estava ouvindo pessoas, eu estava em terapia. Então, eu comecei a ter mais curiosidade, né? De entender melhor sobre as emoções, sobre os pensamentos, como funcionava tudo isso, né? E aí eu fui me encantando com a psicologia. E qual foi, assim, o ponto-chave que sua mãe decidiu, junto com você, de que você precisava de ajuda? Então, isso foi um ponto bem legal que você trouxe, Manu, porque sua pergunta anterior foi justamente perguntando quais sinais que os pais precisam observar. E... Mas espera aí, eu vou interromper. Antes de você dar os sinais, deixa eu dizer um oi para quem está assistindo a gente online. Segura. Vamos trabalhar a ansiedade. Sim. Vamos trabalhar a ansiedade. Segura que ela já responde. Vamos dizer um oi. Queridos, sejam bem-vindas, queridas amigas, queridas irmãs. Vocês que estão sempre com a gente aqui presente no nosso YouTube, né? Nós queremos dizer um oi para você, dizer que você é sempre bem-vinda. Obrigada por estar aqui novamente. Obrigada por ter esperado, porque a gente ficou um tempinho aí sem aparecer, né? Férias, né? Mas férias, a gente também precisa, né? Mas muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Façam suas perguntas, coloquem aqui no chat suas perguntas que a gente vai responder para vocês. Mais para frente a gente vai colocar aí o Instagram da Gabi para você também poder procurar, se inscrever. Mas o que eu quero que você faça agora é o seguinte, eu quero que você curta aqui embaixo esse vídeo, dá o seu joinha, tá? Para ajudar a entregar para mais gente. Exatamente. Vai lá, ativa o sininho, plim, plim. Ativa o sininho para você ser informada, porque nós vamos ter mais um podcast esse mês sobre esse assunto, né? Então é importante que você ative o sininho e siga, né, o nosso canal. Não esquece de seguir e de deixar sempre algum comentário que é importante para nós, para ajudar incentivar, no crescimento. divulgar. E mais uma coisinha que você vai fazer agora. Você vai clicar no botãozinho de compartilhar e você vai mandar para suas amigas que precisam ouvir o que a gente está falando aqui sobre valorização da vida, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre, principalmente para quem tem filhos adolescentes e crianças. Por favor, não esquece, clica, compartilha para que elas também tenham esse crescimento com a gente, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa fase da vida que é a adolescência, mas em outros anos, Milene, nós tivemos episódios aqui que falavam sobre a saúde emocional da mulher. Então, verdade. volta aí, que no mês de setembro, com certeza, nos outros anos tem, sim, algum episódio falando sobre depressão e ansiedade. É só clicar na playlist da Isso. Rede Entre Amigas, que tem aqui dentro do YouTube, tem a playlist Rede Entre Amigas. Vai ter todos os episódios, a gente acha que já tem mais de 80 episódios, nem sei, mas acho que é mais ou menos isso, tem muito episódio.
Então, você tem muita coisa para assistir, busca e não deixa de se informar, que é importante. Isso, e Pronto? compartilha com quem você acha que precisa dessa ajuda. Tá? Pronto. Voltamos. Já acabou o intervalo. Vamos voltar. Gabi, então fala pra gente, assim, qual foi o momento, assim, que sua mãe decidiu, juntamente com você, de que era a hora, assim, que não dava Sim. pra esperar, que ela realmente ia precisar de um apoio. Assim, mães são maravilhosas, né? A mãe, ela tem poder sobre as nossas vidas, Sim. é uma autoridade, né, que o Senhor nos dá. Mas também Deus escolheu, né, psicólogos, terapeutas, médicos, para que a gente pudesse usar como uma ferramenta dele. Sim. Né? Então, me fala aí como foi esse momento. Sim. Minha mãe, ela sempre teve uma sensibilidade muito grande para perceber as pessoas, né? Lógico que com filho, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que mãe tem uma sensibilidade além, né, para perceber um filho. E a minha mãe, ela realmente começou a perceber que eu estava com sinais de quem estava entrando em uma depressão. Tanto que ela marcou uma anamnese com um psicólogo, sem me contar nada, fez essa anamnese com ele, e nessa anamnese ele realmente disse, né, que tinha uma grande probabilidade de eu estar com depressão. E aí ela me disse, olha, falei com o psicólogo fulaninho de tal, já conversei com ele, tá tudo certo, e você poderia dar uma chance de conversar com ele. E eu não quis de primeira. Eu disse que não estava acontecendo nada diferente comigo, né? Então, assim, teve a sensibilidade dela, mas eu não conseguia enxergar o lugar onde eu estava, né? E naquele momento, realmente, eu estava assim, falando bem, eu estava total no fundo do poço. Nossa. Né? Mas eu não conseguia me perceber que eu estava ali. E seus amigos perceberam? Né? Alguém de fora assim percebeu, além da sua mãe? Manu, na época, como eu disse, eu estava no cursinho para medicina. Então, assim, minha vida era cursinho, igreja. Mas era total cursinho. Agora, olha como é interessante. Tem a ver com a pergunta que eu fiz antes, né? Ela é quietinha. A mãe percebeu. É essa questão da sensibilidade de perceber os sintomas, que eu acho que isso é tão sutil, né? Sim. Mas, assim, embora eu seja muito quieta, né, eu sou muito ativa também, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito de estar com meus amigos. Eu sou mais reservada, calada, mas, ao mesmo tempo, com as pessoas que eu tenho muita intimidade, eu sou muito falante, né? Meu pai até fala que eu chego a falar alto, e para outras pessoas que não são tão próximas a mim, dizem que eu falo baixo. Então, assim, para pessoas realmente próximas a mim, foram percebendo, né, que meu comportamento ele estava diferente. E minha mãe foi a primeira pessoa a perceber, né? Tanto minha mãe como meu pai, as pessoas que estavam ali dentro de casa comigo, né? Porque, por exemplo, chegava o final de semana, eu não queria ir para a igreja, né? Ou então o culto acabava, eu acabava o culto, eu queria voltar para casa, sabe? Eu queria estar em casa o tempo todo, sabe? E para mim, eu tinha muita sensação de cansaço, que não era o emocional, era porque eu estava cansada. Porque eu tinha realmente uma rotina muito pesada de estudo, de aula, de estar fazendo simulado. Então, eu confundia o emocional com o cansaço, né? Isso é muito comum, né? Nessa fase da vida, e é uma preocupação minha também. Às vezes a gente acha que é da fase, é da adolescência, é porque está estudando demais, é porque está muito estressado, é porque está muito cansado. E aí a gente pode perder um tempo, né, de tratamento, porque a gente subestima aquela fase, né? Cansaço é uma coisa, desmotivação é outra, e a gente tem que colocar cada coisa, né, no seu lugar. Sim. Mas, assim, é muito fácil da gente se perder, né, nesse momento, porque a gente coloca sempre uma desculpa, né, sempre uma justificativa, e ao invés de a gente se aprofundar e ver se é realmente isso, a gente coloca na culpa do Enem, por exemplo. Né? É o Enem, vai passar, ano que vem vai estar melhor. E aí a gente pode perder algum tempo da vida, né, em sofrimento, só colocando a culpa no Enem, por exemplo. Sim. Né? Verdade. E um dos sintomas, Manu, que as pessoas não percebem tanto é a irritabilidade excessiva.
tanto criança como adolescente. Esse sintoma é um sintoma que se manifesta bastante na adolescência, né? E como você disse, às vezes as pessoas veem esse sintoma e acreditam que é fase da adolescência, que é rebeldia. Que é só isso, né? Como se ser adolescente é ser só irritado, rebelde. O tempo todo. Mas não, né? Muitas vezes por trás dessa irritabilidade tem muita tristeza. Eu ia dizer, eu contesto isso, porque nem todo adolescente é irritado ou bravo. Então, sim, não é? Não que é assim, às vezes a gente julga, né? Por isso que às vezes eles se sentem tão incompreendidos, né? Sim. Porque os adultos julgam muito os adolescentes como rebeldes sem causa, é irritado, é estressado. Quando na verdade assim, é importante a gente sondar, né? É importante a gente conversar, conhecer, dialogar como mães, como profissionais, enfim, pessoas que estão em contato com adolescentes, porque nem tudo é uma irritabilidade isolada, né? Como se aquilo fizesse parte da personalidade dele, que não é. E também né? ter cuidado com essa questão do botar tudo num balaio só, né? É aborrecente. Todo adolescente Eu não igual, gosto não dessa é. frase. Eu também não gosto. É. Eu não gosto quando me falam, tá na aborrecência. Eu não sei onde, porque os meus não foram isso, não. Generaliza muito, então, né? Assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado, olhar, ter Empatia, né? empatia. É a Sim. principal palavra assim, Sim. sobre isso, é empatia, né? E tentar entendê-los, né? Compreendê-los. Sim, e é uma fase difícil para eles, né? Como eu disse, é uma fase que eles estão descobrindo, que eu nem gosto muito de usar esse termo, de descobrir a sua identidade, sabe? Mas, assim, eles estão se entendendo. Isso, eles estão se entendendo mais, entendendo até os gostos pessoais deles, sabe? Qual tipo de música que eles gostam, o estilo que eles se vestem, né? É uma fase em que, principalmente, famílias cristãs, elas temem muito a fase da adolescência, né? Porque, meu filho, criei ele na igreja a vida toda, quando chegar na adolescência, ele vai se perder. Não necessariamente, né? Por isso que é tão importante os pais estarem fortalecendo valores e virtudes com os seus filhos, né? Porque são como raízes, né? Que são a base de tudo e eles vão crescer em cima dessa base, né? Então, assim, é uma fase em que existem muitas comparações, eles têm a necessidade de amarem, de serem amados, de pertencerem a um grupo, né? De se sentirem aceitos. Então, existe essa como se eles fossem uma luta muito grande, né, deles mesmos com o resto do grupo, com o resto da turma, né? É uma fase que a gente tem visto muito, infelizmente, a presença do bullying, né, nas escolas. Manu vai saber. Né? A normalização, como se fosse exatamente. Certo. Você, assim, percebe que, às vezes, os pais têm muita resistência a aderir a terapias. É claro que isso tem mudado muito, né? É claro que a gente está muito bem, né, hoje sobre esse assunto, mas ainda assim a gente descobre sintomas, a gente percebe sintomas nas crianças ou nos adolescentes, a gente recomenda uma terapia e os pais, assim, ficam com medo, né? E como a gente vive, né, num ambiente cristão, num ambiente religioso, acaba que os pais têm medo de delegar seus filhos a profissionais da psicologia. Sim. Né? E aí acaba que diz assim, não, olha, eu quero indicação, olha, tem que ser cristão. E aí a gente tem que ter um super, assim, um super catálogo, né, de profissionais cristãos, né, para trazer esse tipo de recomendação. Mas me fala assim, como é para você ser uma psicóloga cristã, né, que você é, e atuar, né, com jovens, com adolescentes e crianças? É bem interessante, Manu, porque até pais que não são cristãos têm buscado psicólogos cristãos, por conta da distorção mesmo que a gente tem visto no mundo. Né? Então, eu vejo muitos pais com receio de profissionais da psicologia, com receio do que ele vai dizer para o meu filho, né? Qual vai ser a abordagem que ele vai trazer para o meu filho, né? Então, eu tenho visto muitos pais tendo esse cuidado mesmo e buscando psicólogos que são cristãos, para que eles se sentem muito mais seguros, mesmo não sendo cristãos. Fé, né, exatamente. Mesmo eu tenho pais de famílias, né, que eu acompanho, que não são cristãos, não têm nenhuma fé, mas eles preferem estar comigo, né, do que outra que não seja. E exatamente. Como até, por exemplo, eu vejo isso com muita frequência, vou falar de mim, eu vejo isso com muita frequência,
quando fala-se de, olha, é preciso de um psicólogo, busca um psicólogo, a gente escuta muito, eu escuto muito. Eu não tô louca para ir um psicólogo. Eu não tô doida para ir um psicólogo. E mesmo às vezes a pessoa estando no estado que a gente vê que tem alguma coisa relacionada com uma depressividade ou uma ansiedade, não querem ir ao psicólogo. Como que a gente pode quebrar, inclusive, isso? Para ter esse acesso, de dizer para a pessoa que está precisando, olha, porque eu canso de falar, gente, psicólogo não é para doido, não. Peraí, não é bem assim, né? Mas, às vezes, como usar isso até para o adolescente? Porque se o adulto tem essa barreira, imagina o adolescente, que não faz nem ideia. Como usar isso? Eu não posso forçar, não posso pegar, não. Você vai, pega na orelha e leva, né? Sim. Eu preciso convencê-lo de que isso é necessário. Pelo contrário, Milene, eu acho que hoje em dia, os jovens, estão tendo muito mais acesso, né? Há muito mais informação que eles pedem para ir para a terapia, sabe? Eu acho que hoje em dia quebrou bastante esse tabu de que psicólogo era coisa de louco, né? Lógico que existem muitos adultos que ainda têm esse pensamento, mas a geração atual, eu tenho visto que é uma geração que tem buscado, né? Bem mais consciente, até de pais jovens que eu acompanho, né, de famílias, que eu escuto muito na clínica assim, eu não fui cuidado quando criança e eu quero que meu filho seja cuidado, sabe? Eu não quero que meu filho, ele cresça de uma forma que eu não cresci, sabe? Tem pais que dizem, não, eu quero que meu filho, ele cresça saudável, que ele tenha um emocional saudável, sabe? Então, a gente vê que tem ressignificado isso, né? Os pais, eles olham a trajetória deles, né? E ressignificam essa trajetória a partir do momento que eles decidem não fazer igual com os filhos. E isso valoriza. Não exatamente, com certeza. Isso. Que benção. Você estava falando da questão de que você, tua mãe, percebeu a sua situação, de como você estava. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pausa, vamos mandar beijo para a tia Lu. Adorei! Para as íntimas, né? Tia Lu. Tia Lu é a mãe da Gabi. Sim. Fala, Gabi, abre seu coração. Vai, conta, beijo, vai. mãe. Faz de conta que ela não tá vendo e fala dela. Vai, conta. Como eu estava dizendo, né, anteriormente, minha mãe, ela teve essa sensibilidade de perceber que realmente eu não estava no meu estado normal, né, que eu tinha realmente mudado bastante o meu comportamento em casa, né, que ela estava me percebendo mais melancólica, mais para baixo, né, eu já tinha deixado de fazer coisas que antes eu encontrava prazer, e então ela foi em busca de um psicólogo para mim, né? E de primeira eu não quis. Eu lembro até hoje dos meus pais me chamaram na sala, me sentaram Você disse no que era sofá. coisa de doido. Não. Eu tava esperando ela. Não disse que era coisa de doido. Eu estava assim me negando realmente. Eu acho que naquele momento eu não queria enfrentar, sabe? Eu acho que se eu desse o passo, eu ia dar de cara realmente com a realidade, né? E era algo que eu não queria naquele momento. E eu lembro que, na época, um amigo meu que estava mais próximo a mim, eu comentei com ele, né? De que meus pais, eles tinham conversado com o psicólogo e queria que eu entrasse em terapia. E ele até falou, não, eu acho que você devia dar essa chance mesmo. Então, quando esse meu amigo disse, eu acho que você tem que dar essa chance. Foi um bom conselho, né, Gabi? Foi. Eu pensei, eu disse, não são meus pais somente que estão percebendo alguma coisa. É o meu amigo, o amigo dela. É o amigo dela, isso. Vamos continuar, vai. Depois a gente fala do amigo dela. Do amigo dela, né? Vamos lá. Entendi. Gabi, e assim, quanto tempo se levou, assim, esse acompanhamento? Você passou muito tempo? Você precisou tomar medicação? Sim, eu passei 2 anos nesse processo. Após a minha primeira consulta com essa psicóloga na época. Deu match logo, assim? Você gostou do psicólogo, da psicóloga? Gostei da minha primeira psicóloga. Entendi. Eu gostei, mas é engraçado, porque
futuramente, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu precisei novamente de uma psicóloga. E essa, meu E tá Jesus tudo bem, né, amado. Gabi? E tá tudo bem. São fases da Sim, vida e a gente precisa sim. também de um profissional que esteja mais ou menos adequado, né, naquela fase. E depois eu precisei de uma terapeuta novamente. E essa psicóloga, eu sou apaixonada por ela até hoje. É uma colega de profissão mesmo hoje. Mas é uma pessoa Se que eu tenho quiser, pode admiração falar, tá? imensa. É a Sempre. doutora Carla Queiroz. Ah, Então, assim, fui para essa primeira psicóloga, né, que eu fiquei com ela durante 2 anos. Tive um acompanhamento psiquiátrico também. E você ficou assustada quando a psicóloga indicou você para um acompanhamento Fiquei. psiquiátrico? Seus pais ficaram? Meus pais não. E eu não sei se sim, sabe? Porque, assim... Pelo menos não te passaram. né? Meus pais, eles sempre foram os pais de... Eles sempre me trouxeram muita segurança. E minha mãe, principalmente, falando da minha mãe de novo. De novo, tinha que ser tia Lu. Mas minha mãe sempre foi aquela pessoa de que se ela estava com medo, ela não demonstrava, sabe? Ela sempre demonstrou que ia dar tudo certo e que era isso mesmo, era espaço, era o ideal a ser dado, né? Mas foi bem interessante, porque eu fiquei assustada com a medicação, porque eu tive os efeitos colaterais, né, da medicação. Eu precisei tomar... no início, eu tomava o Rivotril e tomava a fluoxetina junta. E a quantidade da dosagem do Rivotril que eu tomava me deixava muito dopada. Então, aquilo me assustava. Porque eu ficava, meu Deus... E você estava em época de preparação para ninguém. Exatamente. Ninguém quer ficar Exatamente. dormindo, né, cansado. Eu acho Exato. até bom a gente falar também que, apesar de estar se falando o nome dos medicamentos, o medicamento ele tem dose de acordo com cada Sim, pessoa. sim, precisa ser acompanhada. Não é bom que você tenha que tomar esse não. negócio sozinho, né? Isso. Vai dar E outra erro. coisa, a questão de porque eu vou viciar. Não vai viciar. Isso. Você vai tomar no período que é necessário e depois vai ser desmamado e você vai sair. Isso. Também é um tabu muito grande, né? De, eu não quero tomar porque eu vou ficar viciada no remédio. Não, você não tá viciada. Afinal de contas, se você tem diabetes, você tem que tomar remédio para diabetes, Sim. você não vai viciar no remédio. Sim. Sem o remédio, você vai ter problema com diabetes. Então, é necessário tomar um medicamento. Talvez, em algum momento, vai desmamar e vai retirar. Né? Mas eu acho bem importante até falar nisso, porque as pessoas se assustam Isso, muito, tudo né? de forma segura, né? Sim, e exato. acompanhada. Porque, Sim. assim, o que eu vejo muito em consultório é que as pessoas, elas até aderem a um tratamento, a um acompanhamento psicológico. Elas aderem a um médico, a um psiquiatra. Aí, ali, passa 2 meses, quando vê que já está bem, ela mesma tira o remédio. Isso né? não pode. E isso não pode, gente, de jeito nenhum. Isso atrapalha, a gente perde tempo, né? A gente pode ter uma recaída. Então, assim, a gente tem que ter muito zelo, né? Quando a gente tem um tratamento. É um tratamento igual como qualquer outro. Exato. Né? Então, assim, é muito importante ter responsabilidade, né? Nesse momento, né? O que é que você acha da gente falar da família, da Gabi? Eu acho que a gente pode falar, né? Mostrar a turma dela. Gabi, então, nesse processo que você passou de terapia, medicação, tudo, né? Seu tratamento como um todo. Quando foi que você começou a perceber que Gabi estava voltando, né? Mesmo que a gente saiba que a gente não volta mais do mesmo jeito, né? Depois de um processo terapêutico. Mas, assim, quando foi que você percebeu que, ufa, eu tô de volta? Eu não sei específico o tempo, sabe? Se foram 6 meses, 1 ano. Mas o que eu lembro muito do processo, porque eu vivi esse processo em 2014, né? Então faz bom tempo que eu vivi isso. Mas, assim, foi um conjunto de tudo. Eu acho que o que me ajudou muito foi eu não ter deixado o meu serviço na igreja, porque isso fazia com que eu me sentia na obrigação, né, de estar ali para as meninas, né, da minha conexão de adolescentes. Então, na época, eu tive uma crise de fé muito grande, inclusive, porque eu questionava muito a Deus, porque Deus estava me permitindo passar por isso, né? Porque Deus, que é tão bom, que pode todas as coisas, Ele não simplesmente decidiu arrancar essa tristeza de mim. Então, foi muito interessante, porque eu passei muito tempo passando por esse processo de forma silenciosa, porque eu não dizia para as meninas, eu tinha vergonha de dizer a elas. Ninguém sabia, assim, Ninguém da igreja? sabia das meninas, sabe? A única pessoa que sabia era o pastor, que era líder Que te na época. acompanhava. Exatamente. Ele sabia de tudo, mas eu demorei 1 ano para contar para as meninas que eu estava passando por isso, porque eu tinha vergonha, porque eu era líder, eu tinha que ser exemplo. E como é que eu, que sou exemplo, eu estou tendo uma crise de fé, eu, por um momento,
não estava crendo na existência de Deus, na minha vida, né? Então, como é que eu ia dizer isso para as meninas, né? Eu não queria causar uma crise de fé nelas também, mas foi um momento de muita luta interna, né? Eu costumo dizer que a maior batalha que a gente enfrenta é contra nós mesmos. E assim, mesmo em meio à crise de fé, pelas meninas, eu li a Bíblia, eu fazia estudo, eu estava ali orando com elas, né? Embora eu negligenciei muito meu tempo de oração, porque eu não estava crendo, né, na existência de Deus por muito tempo, por conta dessa depressão profunda realmente que eu estava me encontrando. Mas foi um tempo que, para mim, hoje, eu olho para trás e eu vejo o quanto que foi valioso, porque hoje eu tenho verdadeiramente uma fé racional. Eu não tenho uma fé emocional, né? E na época, eu li um livro chamado... Agora, eu não estou lembrada agora o nome, mas ele tem uma capa azul. E eu lembro que eu ganhei de uma pessoa esse livro. E ele foi muito importante para mim, porque era um livro que ele detalhava a existência de Deus de uma forma racional, sabe? Então, eu me debrucei muito nesse livro. E eu dizia assim, Senhor... Eu sei que meu consciente está dizendo que tu não existe, mas eu quero lutar contra isso. Eu preciso desse livro, eu já quero esse livro. E a gente pode deixar nos comentários, Sim. né? Gabi Depois pode você fornecer. lembra o nome, a gente Eu preciso coloca. lembrar do nome desse livro, sensacional. agora eu Gabi, esqueci a dele. gente coloca nos comentários, né? Na Sim. legenda, Nossa, na verdade, na né? legenda é importante Sim. isso, porque muitas pessoas podem precisar. Foram né? 2 livros que eu li, que foi esse e o outro eu lembro muito, que o nome dele é A Depressão de Spurgeon, que é um livro que foi escrito por Charles Spurgeon, né, que ele conta como foi o momento que ele entrou em depressão. Não sabia que ele E tinha ele sofrido tem depressão. esse livro. E é muito interessante, porque na época que eu li esse livro também eu estava, né, passando pelo processo, e ele conta que ele teve a crise dele de fé. E ele até fala que ele pegou todos os livros que ele tinha na biblioteca dele, colocou dentro de uma mala e foi para uma casa que ele tinha bem longe, e ele disse, não, aqui eu vou me debruçar nos livros, eu vou estudar, porque eu tenho que voltar a acreditar reforço, né? exatamente, na existência de Deus. E era justamente isso que eu sentia, sabe? Na época eu ficava assim, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E eu ficava nessa luta interna mesmo, do meu emocional, das minhas distorções cognitivas, né? E o que era real, né? Porque Jesus, ele é real. Mas eu precisava entender isso de uma forma racional. Mesmo que eu não estivesse sentindo verdadeiramente, sabe? O Espírito Santo ali comigo, eu precisava entender de uma forma racional que ele estava comigo. Ele não deixou de ser Deus porque naquele momento você não acreditava Exatamente. nisso, né? Ou porque eu não estava sentindo, né? Porque no meio de um louvor eu não estava arrepiada, emocionada, né? E era algo que eu acreditava nisso, que se você estava ali lendo a Bíblia, se você estava orando, você tinha que sentir alguma coisa, né? E hoje eu entendo que não. Que a fé, ela precisa ser racional, né? Nós não podemos ter uma fé que é movida pelas nossas emoções, pelos nossos cenários, né? Hoje eu tenho esse entendimento e eu entendo que eu precisei passar por esse deserto para entender, né? De alguma forma, o Senhor, ele me colocou ali. A gente nunca vai ter respostas do porquê da gente passar por determinadas tristezas profundas, por momentos difíceis na vida da gente. A gente não vai ter o porquê, né? Mas nós cremos que o Senhor está conosco, né? Que a graça dele nos sustenta, mesmo em momentos difíceis. E essa foi a maior e mais preciosa lição. E se você me perguntasse, se fosse preciso passar novamente para você aprender isso, você passaria? Eu dizia, passaria, sabe? Porque em uma dor que aos meus olhos era insuportável, Deus me mostrou que era suportável, sim, porque Ele estava comigo, sabe? É importante saber que o Evangelho, ele é uma coisa racional, não é emocional. Isso. Né? A gente muitas vezes pensa assim, porque eu tenho que chorar, eu tenho que me arrepiar, eu tenho que rodopiar, eu tenho que ir pro chão, eu tenho que não sei o quê. Nem sempre, né? O emocional, às vezes, nos engana. Sim. Né? E o Evangelho, a Bíblia, ela é racional. E como isso é importante? E como foi importante no seu processo, né? De cura, do trazer. Você precisou do psicólogo, você precisou do psiquiatra, mas você precisou de Jesus também. Sim, totalmente. E assim, a sua fala ela é muito importante porque você era líder, né?
e a sua autocobrança e a coisa assim da gente pensar, não, eu não posso, né? E nós precisamos entender que somos eu também sou líder, Milene também é. Sim. Nós, enquanto líderes, nós também estamos sujeitos a passar por toda e qualquer situação, né? E nós precisamos ajudar as pessoas, Sim. né? Então, eu tenho certeza que com a sua trajetória clínica, provavelmente você já se deparou com algum líder, né, que você teve que ajudar e que você pôde dizer assim, eu passei por isso. Sim. Né, porque, às vezes, o lugar da liderança é um lugar solitário. Sim. Né, justamente por esses conflitos, receio de ser julgado, medo de não ser compreendido. E Deus te fez passar, né, por isso e fazer você entender que você é filha dele, né? Você não é líder somente, né? Mas você é filha e você teria que receber, né, algum tratamento ali, né, que seria além, né, de ser líder. Sim. Né? E semana passada, falando nessa questão, né, de que você falou que às vezes a gente pode chegar para o nosso paciente e dizer, eu já passei por isso, né? Eu passei exatamente por isso. Uma adolescente, ela teve uma crise, né, de ansiedade muito forte e ela precisou ser hospitalizada e a gente estava se falando pelo WhatsApp. Adolescente, né? Adolescente. E ela estava hospitalizada, ela teve essa crise de ansiedade muito forte, e a gente conversando pelo WhatsApp, né? E ela me falando o quanto que estava insuportável. Ali ela já foi, né? Ela tinha sido encaminhada para um psiquiatra, né, já. E ali ela já estava com os traços realmente de depressão, né? Ela estava vendo que a dor dela era insuportável, que não tinha mais sentido para a vida dela. E a gente se falando ali pelo WhatsApp, né? E eu lembro que uma fala que eu disse para ela, eu disse, olha, fulaninha, eu já tive nesse lugar e é suportável, sabe? Eu disse a ela, suporte, você vai conseguir suportar esse processo, sabe? A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Não adianta eu acreditar, sua mãe acreditar, seu pai acreditar, você precisa acreditar. E a gente vai sair dessa juntas, sabe? E eu lembro, assim, que eu não dormi direito na madrugada anterior, mas não sabe o que é isso, né? A gente fica preocupado realmente com o nosso paciente. E hoje ela está bem, né? Mas, assim, em muitos momentos eu já pude dizer isso, né? Eu já passei por isso, sabe? É muito engraçado, porque no consultório a gente dá de frente com muitas histórias parecidas com as nossas, né? Por isso que a gente precisa estar muito bem resolvido com a nossa história. Senão termina sendo um gatilho muito grande para a gente, sem dúvidas. E para que a gente realmente possa ajudar, né? Porque você passou por caminhos, né? E até chegar numa solução, né? Então, são esses caminhos que vão ajudar outras pessoas, né? Verdade. Gabi, e fala um pouco, assim, da sua família. Como foi, assim, quem foram os teus amigos? Quem é tua família? A gente quer ver, a gente quer conhecê-los. Inclusive, tem fotos, né? Tem foto, então fotos. mostra aí para dizer quem são. Colocando aí as Quem é a fotos minha da família para aparecer. Bora, põe no ar. Cadê? Olha aí, ó. Esse de blusa preta desse lado de cá é meu esposo, meu pai, minha mãe, minha cunhada, Mari, que é a namorada do meu irmão. E esse da ponta daqui é meu irmão mais novo, que eu falei, que eu acho que todo mundo achou que era uma criança. Adolescente, né? Mas não, é um adulto já. Mostra aí outra foto. E a foto da outra família, que é a família atual. A minha família mesmo, real agora, oficial. família de origem, né? Agora a família atual, ele e o maridão. Olha aí. Esse é meu marido, que coisa Álvaro. mais linda, né? Que, inclusive, ele passou pelo momento que eu passei, né, o processo depressivo, ele passou junto comigo. Na época, a gente era amigo. O amigo que ela falou antes, que eu falei, olha aí, mas, assim, a gente realmente era melhores amigos. Tanto que, na época, né, que... Quando eu estava contando para vocês do amigo, né, que me alertou e tudo mais, eu namorava na época, né, e... Eu namorava na época e nesse período foi um período assim que eu estava desgastada emocionalmente porque a minha depressão ela veio justamente do que Manu disse, da autocobrança, né? Na época eu tentava medicina, então eu estava estudando há muito tempo, eu não estava obtendo êxito, eu
me cobrava demais. Eu vi o desgaste dos meus pais e eu sei que para eles aquilo não era um desgaste, mas eu tinha um pensamento de que eu era um peso para eles, né? Então, aquilo gerava mais peso ainda para mim. Então, essa autocobrança excessiva me levou a esse lugar, né? Então, ele foi essa pessoa que me acompanhou muito, porque na época eu estava desgastada emocionalmente. Esse meu namorado, na época, ele não entendia o cenário que eu me encontrava. Então, ele me colocava... Acabava cobrando também. Ele cobrava muito, exatamente. Ele até chegou, Manu, a me dizer assim, ele disse que para ele era muito ruim quando se aproximava o final de semana, porque ele dizia que no final de semana era o momento que ele tinha comigo e eu estava triste. Né? E ele me disse isso, ele disse, ainda bem eu que lhe Álvaro vejo... estava lá. Pois é. Então, assim, Álvaro, ele era muito meu amigo, como eu disse, ele era de dentro da minha casa. Então, ele me visitava, a gente ia lanchar, ia pro cinema, como amigo mesmo, né? A gente começou a se relacionar mesmo, a gente se viu de uma forma diferente, foi em 2019. Que Deus abriu os olhos de vocês, Sim. né? Foi em 2019, a gente tinha terminado um relacionamento, eu e ele, a gente terminou na mesma época, um relacionamento que a gente tava, né? E aí a gente realmente começou a se enxergar de uma forma diferente, né? Mas na época em que a gente tinha os nossos, né, antigos relacionamentos, a gente realmente não tinha nenhuma amizade colorida, nem nada do tipo. A gente realmente era muito amigo. Uma amizade que se transforma. E era da igreja, Sim, né? Vocês e eram era da amigos igreja. Isso. Né? A gente se conheceu servindo no Ministério de Adolescentes da Rede Livre. Então, ele é muito engraçada essa história, porque ele passava Ano Novo todos os anos. Desde que a gente se conheceu, ele passava Ano Novo sempre lá em casa. Aí, tanto que meus tios, eles sempre diziam assim, aí só um dia vai dar em alguma ele coisa. E a família, ou só ele? Só ele, junto com a minha família. A família sabe? dele não vinha junto, era só não, ele que vinha. Olha porque isso. a família dele não tinha o costume de virar o ano. Entendi. Sabe? Mas a minha tinha. Então, como a gente era muito amigo, minha mãe sempre foi louca por ele, meu pai, meu irmão. Então, minha mãe dizia, oxe, vai lá pra casa. Vai lá pra casa, fica lá em casa e tal. Ele sempre foi, sabe? Aí meus tios sempre diziam, daí vai sair alguma coisa. E minha mãe e meu pai sempre diziam, não, menina, eles são só amigos. Até que um dia saiu, né? Saiu, graças a Deus. Deus mostrou tudo, né? Tirou as vendas. Sim. Que lindo né? ele ter acompanhado tudo isso também. Isso. Né? Como foi importante, como é importante a família nesse processo, né? Sim. Você começou com um processo de depressão na adolescência. Sim. Né? Depois acabou enveredando para o mundo da psicologia. Hoje você ajuda outras pessoas. E hoje você pode dizer assim, estou curada, nunca mais vou ter depressão, ou como é? Não, infelizmente não. Inclusive, esse ano é a primeira vez que eu estou falando assim de uma forma pública sobre isso, né? Mas esse ano, em março, eu tive que voltar a tomar medicação, né? Minha depressão voltou, né? Esse ano. No início desse ano, eu fiz uma cirurgia de endometriose, como eu falei, né, no início, que eu fui diagnosticada, foi no nosso primeiro ano de casamento. Assim que a gente comemorou o primeiro ano de casamento, eu vim a ter o diagnóstico, né? Ano passado foi um ano que eu passei ele inteiro em tratamento para ver se ela diminuía e não precisava de cirurgia. E eu vinha me percebendo desde o final do ano passado com alguns sintomas, que tem sabe? Também uma correlação, né, da endometriose com a depressão. Sim, né? exatamente. Então, quem foi percebendo mais foi Álvaro, meu esposo, né? E para mim foi muito importante porque ele realmente abraçou isso, sabe? Ele não viu como um peso. Acolheu. Exatamente. Ele acolheu. Ele não viu isso como uma coisa ruim, como, eu tô com uma pessoa triste dentro da minha casa, sabe? Me Ela casei tá com ela tá desse ela jeito. mudou. Exatamente. Não, ele que foi dizendo, olha, amor, eu acho que a gente precisa marcar um psiquiatra, vamos ver isso. Você aceitou na boa, já por ter Aceitei. conhecimento Eu vi que hoje. realmente eu precisava, Benção. porque eu tinha perdido o prazer até na minha rotina, sabe? Eu não tinha vontade de trabalhar. Então, isso estava me afetando muito, porque hoje minha rotina é o trabalho, né? Eu tenho pessoas ali que dependem de mim. Então, eu precisava estar bem para poder cuidar.
né? É algo até que eu digo muito para os pais mesmo, né? Eu digo para eles, ó, educar é como você querer encher uma grande torre de taças, né? Você não consegue encher uma taça se a primeira não transbordar, né? Então, os pais, eles têm que primeiro estar bem para os filhos estarem bem. Às vezes, eles depositam tudo só no filho. Não, meu filho precisa de terapia, não, meu filho precisa de cuidado, não, meu filho precisa disso. Mas eles não se cuidam, eles se negligenciam, né? Então, como é que eles vão cuidar? Como é que essa criança vai ser 100% saudável, esse adolescente? Você vai conseguir dar ao seu filho uma escuta ativa, a sua presença ali, se você não está bem, né? Então, eu precisava estar bem. Então, quando eu comecei a ver que isso estava impactando realmente minha rotina, não somente no trabalho, mas em casa também, minha relação ali com o meu esposo, eu disse, não, é momento realmente de eu parar e me cuidar. Tanto que hoje eu voltei a tomar medicação, né? Encarei esse processo de outra forma, sem dúvidas, né? Foi totalmente diferente de anos atrás, né? Tanto que eu estou aqui hoje falando isso de uma forma tranquila, que se fosse lá atrás isso não estaria acontecendo. Também, se a pessoa teve uma vez, ela tem que estar sempre atenta a sintomas, Sim. porque isso pode voltar. Está controlado, mas em algum momento, dependendo da situação da vida, a pessoa pode voltar a ter novamente. Tá? Não estou curada para sempre, né? Sim. Eu preciso ter esse cuidado. Isso é importante também trazer, né? Pode ou não, né? Tem gente que realmente tem a depressão patológica, né? Que realmente é uma pessoa que ela precisa daquela medicação sempre, né? Mas aí vem o diagnóstico psiquiátrico, né? Tem pessoas que terminam adquirindo depressão diante de um processo do luto, né? Diante de um processo, exatamente, de perda, né? Ou, por exemplo, no meu caso, né? Que foi um momento que eu estava ali no cursinho, estudando para o Enem, muita pressão, né? Exatamente. Então, assim, tem adolescentes e crianças que adquirem depressão, ansiedade, por passarem pelo processo de separação dos pais, né? Então, é muito subjetivo, realmente, se essa pessoa vai retornar a ter ou não. Eu, por exemplo, nunca imaginei, né, que eu iria voltar a ter, né? Mas, para mim, foi importante porque eu fui conseguindo identificar, né, a minha mudança de comportamento e ressignifiquei realmente esse momento. E foi ágil, né? Não esperar isso se prolongar, né? Até para você estar bem hoje aqui, isso se deu também porque você procurou ajuda logo, né? Aceitou o tratamento logo, né? E por isso que você está aqui, né? Contando essa história, contando as coisas que já mudaram e as coisas que já melhoraram, né? Gabi, as redes sociais dela? Pois então vamos colocar as redes sociais dela aqui, porque é importante também, né? Se alguém quiser conversar com ela, quiser Gabi, conhecer. Suas redes sociais. Esse é meu Instagram. Eu gosto muito de compartilhar nele, realmente, minha rotina, insights para alguns profissionais, dicas de livro. Obrigada. Eu também sigo. E também gosto muito de trazer reflexões para pais, né? Hoje meu nicho é muito pais e adolescentes e profissionais, né? Jovens também. Então, eu gosto muito de trazer reflexões. Eu trago um pouquinho da minha demanda clínica para o meu Instagram, sabe? Aquilo que eu vou vivenciando na minha rotina, eu vou trazendo um pouquinho ali. Isso. Eu já, por acompanhar seu Instagram, eu já vi que você indica livros, você indica literatura, né? Teria alguma literatura que você pudesse indicar? Uma que fosse para os pais e outra que fosse para os jovens, os adolescentes, assim, o que você gostaria de indicar para trazer, assim, agregar, né, para essas pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre esse universo das emoções? Tem 2 livros que eu gosto muito, que eu sempre indico para os pais, que são de uma leitura bem simples, que o primeiro deixa eu olhar aqui, que eu vou lembrar o nome. Se você não conseguir, agora a gente coloca nas... O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido é um livro muito legal. Tanto ele como esse outro, Filhos em Construção. Eu já dei a pais de presente, inclusive, que são 2 livros que tanto eles falam sobre a questão da educação, mas, principalmente, eles trazem um ressignificar a sua história para que, então, você possa dar uma educação completa para os seus
seus filhos. Como assim? Tem uma frase desse primeiro livro que eu falei, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, que ele diz assim, que repetindo ciclos você terá um longo passado pela frente. Né? A gente, no início da conversa, falou sobre a importância da comunicação com os filhos em casa para perceber os sintomas, né? Depressivos, sintomas de ansiedade. O momento que seu filho está precisando realmente de uma ajuda, né? E a gente vê que existem muitos pais que não conseguem ter essa escuta ativa com seus filhos em casa porque não tiveram anteriormente, né? Acreditam que, porque eu não tive essa escuta, porque eu não fui acolhido lá atrás, então eu não preciso fazer isso hoje. Né? Então, tantas coisas têm mudado hoje em dia, né? Mas, assim, é preciso ressignificar realmente a história, né? Para que a gente seja completo, para que a gente não termine trazendo, né, fantasmas do nosso passado para os nossos filhos, né? Eu falo nossos, né? Porque os seus chegarão. Em nome de Jesus, vai chegar ainda. Agora olha pra mim, me dá a mão aqui, Manu. Diz assim comigo. Chegou a fatídica hora, a fatídica hora que precisamos encerrar. Já deu o nosso time aqui. A gente gosta de conversar muito pela gente. A gente fica o tempo inteiro, Sim. né? A gente ia ficar puxando aqui, né? Sabe que meia-noite estava bom. Tava. Mas precisamos encerrar, Gabi. Se você quiser deixar algum recado pro pessoal de casa, a câmera é sua, você fica à vontade, dá um tchauzinho, pessoal, deixa um recado, o que você sentir no seu coração, para que a gente possa encerrar depois. Tá bom. Eu estou conversando com mães, né, hoje, mas o meu maior desejo é que realmente vocês tenham olhares sensíveis para os filhos de vocês, que vocês consigam ressignificar a sua história e que vocês consigam ser para os seus filhos tudo aquilo que talvez a sua mãe um dia não foi para você, né? Mas que você consiga ter um olhar, uma escuta ativa com o seu filho, né? Sem julgamentos, com acolhimento. Eu acredito que não existe receita de bolo para educação, mas quando a gente está ali por inteiro, tudo acontece, né? As coisas fluem e tudo que seu filho precisa realmente é de você, da sua atenção, do seu encorajamento, dos seus limites, né? Da sua valorização com relação a ele. Então, que você seja tudo isso para eles. Ai, que lindo. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Muito bom. Pessoal de casa, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. A gente fica muito feliz com isso. Manu, obrigada, amiga. Tamo junto. Saudade, Kalina. Eu ia dizer, né? vamos mandar um beijinho pra Kalina? Beijo, Kalina. Faltou ela aqui hoje. Essa cadeirinha aqui é dela. Não é? Não, agora nós estamos aqui num trio. Esse ano é um trio, né? Não é mais só uma dupla. Duas depois vem duas, assim a gente vai. Mas, pessoal de casa, muito obrigada mesmo, de coração. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Compartilha, né, com outras pessoas esse nosso momento aqui, que o Senhor possa te abençoar e que possamos juntas fazer a diferença na vida dos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, com os filhos das nossas amigas, né? Que possamos fazer diferença nesse mundo. Deus te abençoe. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau.